Eu, Raquel Barreto, pode me chamar só de Raquel, sou instrutora de Libras, pesquisadora da escrita de sinais, notadora da língua de sinais. O que é uma notadora da língua de sinais? O processo de fazer a escrita é diferente do processo de fazer notação de uma língua. A escrita, ela é focada naquilo que a gente vai utilizar para a comunicação escrita, para leitura e assim por diante, para o registro geral daquilo que é necessário fazer ali. A notação, ela tem por objetivo olhar para a língua de sinais, quer seja um vídeo, quer seja uma sinalização ao vivo, e escrever exatamente 100% dos detalhes que estão ali. É o que a Raquel fez, por exemplo, aqui ó, na página 81, tem aí alguns sinais indígenas que a Raquel escreveu. Aqui tem só alguns, mas foram centenas de sinais que ela escreveu. Esses sinais aqui são sinais indígenas da aldeia Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, na Bahia. Na primeira live, eu li esses sinais aqui, li alguns desses sinais, eu demonstrei algumas coisas. Se você ainda não viu a primeira live, a gravação talvez ainda esteja disponível no momento que você está vendo esse vídeo aqui. Em algum momento, essas lives, a gravação delas vão ser retiradas do ar pelo meu time, elas vão ficar somente no campus virtual para acesso dos nossos membros e alunos da Universidade da Libras. Mas, se você der sorte de pegar as lives de forma aberta ainda, gratuitamente, aproveita, tá? Então, a Raquel também é notadora de língua de sinais, escritora, e hoje atua como bolsista no Cefet de Minas Gerais. Na verdade, nessa época, em 2015, ela atuava como bolsista. Cefet é o Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado de Minas Gerais. O sinal de Cefet é assim. Nos projetos de glossário de Libras, nas áreas de eletrônica e química, sou apaixonada por dança. Não lembro se a gente... Eu acho que tem sim algum sinal aqui. Aqui, ó. Sinal de banheira de hidromassagem. Aqui no final do livro Escrita de Sinais e Mistérios, lá a partir da página 403, tem um índice remissivo dos sinais escritos no livro. O que é isso? Você vai lá, você procura uma palavra que você quer. Então aqui, eu lembro que tinha já o sinal de banheira aqui no livro, que foi um dos sinais que a Raquel tinha escrito relacionados lá ao trabalho no Cefet. E aqui eu encontrei, ó, banheira de hidromassagem, desenho arquitetônico, página 294. Então vamos lá na página 294 para você ver um dos sinais que a Raquel escreveu também. 294. Pronto. Este sinal aqui. Isso aqui tudo é um sinal só. Essa aqui é a primeira parte do sinal. E a partir dessa cabeça aqui, começa o segundo sinal. Isso aqui é uma parte completa. Então eu vou fazer essa primeira parte aqui. Eu quero já que você observe que essa mão aqui, onde eu estou pegando aqui perto do meu dedo, é a mesma que está aqui. Então essa mão ela vai ficar parada. Só a outra mão que vai movimentar. Então vamos lá. O sinal ele começa assim, olha. Vou virar aqui para você ver a configuração de mão que eu estou fazendo, mas ele é assim, tá? E aí a parte de baixo dele faz assim, ó. Vou mostrar aqui, ó, para você ver. Então, esse grafema que você está vendo aqui, grafema é um símbolo na escrita, tá? Esse tracejadinho aqui, pontilhado, ele significa assoprar. Não infla a bochecha igual eu fiz aqui não, viu? Assim não, só assoprando. E aqui é a banheira, né? E aqui tem um movimento aqui, olha que interessante. Esse movimento aqui, ó, dos dedos. Então, é a banheira de hidromassagem. Olha que legal, muito interessante, né? Pois é. Esse sinal aqui, ele foi um sinal do projeto de glossário de desenho arquitetônico. Não era necessariamente o projeto que a Raquel mencionou aqui que ela estava participando nessa época como bolsista. Esse projeto de desenho arquitetônico ele veio antes desses outros projetos, foram coordenados pela professora doutora Vera Lúcia Lima. A Raquel continua aqui dizendo, sou apaixonada por dança. É interessante, né?
De 2015 para cá, o que a Raquel mais tem feito é poesias em Libras. Olha que interessante isso, né? Com o desenvolvimento dos métodos Fluente em Libras, Libras Essencial e o avanço dos outros métodos da Universidade da Libras, né? O resultado prático que os nossos alunos têm tido, e tem os depoimentos deles aqui em vídeos de agradecimento que eles têm mandado para a gente deles aqui no YouTube, também no Instagram tem. E aí, a Raquel tem publicado muitas poesias novas, várias delas estão no nosso canal do YouTube também. Ela já era poeta desde aquela época, mas depois ela foi se descobrindo ainda mais nesse universo da poesia. Nos últimos anos, criamos e ministramos diversas oficinas presenciais e cursos tanto presenciais quanto à distância. Aqui entra aquilo que eu falei, das oficinas que nós ministramos presencialmente, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente é natural de lá, e também em várias outras cidades, de vários outros cantos do Brasil também. E já os métodos online, né, à distância. Demos inúmeras palestras presencialmente e também via internet. Publicamos a primeira edição desse livro, que é essa daqui, e 2 edições do Libras em Jogo. O Libras em Jogo tem uma imagem dele aqui. Aqui no final do livro tem a imagem do Libras em Jogo. Mas depois eu pego em outra live e eu mostro para você. Ele está esgotado, para quem chegou agora, viu? O Libras em Jogo está esgotado e não vai ser mais produzido. Deixa eu ver aqui. Fizemos a tradução de inúmeros materiais para a escrita de sinais. E olha, foram inúmeros mesmo. A gente traduziu livro literário para a escrita da língua de sinais. A gente traduziu resumo de dissertação, resumo de artigo, resumo de tese de doutorado. Tudo para a escrita de sinais. Tem sido uma experiência bem interessante isso. Sem contar os outros projetos todos que a gente desenvolveu de lá para cá. Alguns são projetos internos, eu não posso divulgar esses projetos. Outros são projetos externos e que vocês têm acesso também, ou que os nossos alunos têm acesso direto. Atualmente administramos um site, além de áreas de membros dos nossos cursos à distância e da nossa fanpage no Facebook, que já ultrapassa 30.306 seguidores. Hoje em dia a gente faz muito mais coisas do que isso ainda, né? Mas vamos lá. Esse é um resumo de nossa vida hoje, mas nem sempre foi assim. Abaixo vamos compartilhar um pouco de nossas histórias. Eu fui aprofundando tanto na escrita da língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara, e ela falou isso para mim, que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural. Eu estava deixando de usar o português sinalizado, que assim, já tinha parado um tempo, mas de vez em quando ele voltava igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi, a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel assim, olha, eu não sei como que... A Raquel é minha esposa, ela é surda, para quem não sabe. Eu não sei, mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais e Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais e Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas. Que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana Very Sutton, criadora dessa escrita, fez o prefácio de uma das edições. Por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos 9 palestras numa das edições do Signwire Symposium, junto com alunos e parceiros nossos. Um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo.
Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de estudos, faculdades, universidades de todo o Brasil, pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso, a alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Sign Writing, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo suas anotações do dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Mas olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Você, aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, isso aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, as costas da mão, a parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó. A mão, quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare e olha assim e leia, observa o detalhe. É só observar. E assim, aqui na frente do livro tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos. E tem personagens ouvintes na história também. E é muito legal essas histórias. Mais à frente eu vou ler aqui com vocês. É muito legal. Uma história que começa num capítulo e vai continuando nos capítulos seguintes e tal. E, mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguir ler essas histórias e vai conseguir, inclusive, sinalizar elas. Por quê? Porque os sinais que nós usamos para escrever essas histórias são sinais que foram ensinados como exemplo aqui ao longo do livro. Um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário, mostrando o que é cada sinal, o significado deles, tá vendo? Então, aqui no livro, ao todo, são 875 sinais escritos. Olha que interessante, hein? Uma forma ótima de você se aprofundar ainda mais na Libras. Ao estudar esse livro, você será capaz de escrever a Libras sem depender do português. Nele você vai descobrir como ter uma visão ampla de sinais, frases e textos em Libras, e ao mesmo tempo específica, analisando as partes dos sinais, de forma simples e rápida, com base na linguística da Libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos e fazer suas próprias anotações em Libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui no livro não é um negócio que você vai aprender e acabou. Não, você vai aprender e isso vai facilitar a sua prática da Libras do dia a dia. Independente do uso que você faz, se trabalha com a Libras, se você usa a Libras para ajudar os surdos, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na Libras por meio do livro
Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro.